Gente, talvez eu te envie vídeos com poucos minutos, por exemplo, enviei o primeiro com 2, o segundo com 13, e esse daqui possa ser 8 ou 5 minutos, porque às vezes acontecem interrupções e a tia precisa pausar o vídeo, tá? E acaba acontecendo dele já ir salvando, enfim. Só para explicar isso para vocês. Então vamos lá. E o critério de visibilidade por 4? Bom, o critério de visibilidade por 4, a gente precisa conhecer a tabuada. Na verdade, todos os critérios a gente precisa conhecer a tabuada, tá? Então, para ser divisível por 4, os dois últimos números, os dois últimos algarismos, eles precisam ser um número, formar um número que seja divisível por 4. Por exemplo, eu tenho aqui 2000 e 24, pronto. 2024. Os dois últimos algarismos, ou os dois últimos números, para quem não tá ainda conseguindo assimilar algarismo com número. Aqui os dois últimos. Eles formam um número que dá para ser divisível por 4, que quando eu dividir por 4, ele vai dar uma divisão exata. O 24, vamos ver. 24 dividido por 4. Qual o número que multiplicado por 4 vai ser igual a 24? Vai ser quem? O 6. Porque 6 vezes 4 é igual a 24. E aqui vai dar uma divisão exata. Portanto, eu já consigo analisar que esse número aqui, ele é divisível por 4. Eu também ia falar que era também por 2. Por quê? Porque o último número é um número par, tá? Então, ele também é divisível por 2, é divisível por 4. Esse que a tia está olhando por cima aqui. Se vocês quiserem pegar esses números e analisar isso tudinho, que a tia está colocando aqui no exemplo, para ver. Ah, tia, ele também é divisível por 3, ou também é divisível por 5, ou também é divisível por 10, e por aí vai, tá? Vocês também podem fazer isso, sem problemas. Fala, meu Deus. Então, vamos lá para o critério de divisibilidade por 5. Bom, para ser divisível por 5, os números têm que terminar com o quê? Com um 0 ou com 5, ok? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 100, ele termina com o quê? Com 0. Então, ele é divisível por 5 também. Se eu tenho aqui, por exemplo, 1225, ele termina com o quê? Com 5. Então, ele é divisível por 5 também. Precisa sempre terminar com 0 ou 5, ok? Vamos aqui para o critério de divisibilidade por 6. Para ser divisível por 6, ele tanto precisa ser divisível, eu tanto preciso colocar o critério de 2 e o de 3. Por exemplo, eu tenho 54. Aqui, ó. Vale que 4 feio. Misericórdia. Tenho 54, tá? O 54, ele é divisível por 2? Por quê? Porque ele termina com 4, um número par, tá? E por 3, deixa eu botar aqui, 2, ok. E 3. 5 mais 4 é igual a quanto? Igual a 9. 9 é divisível por 3? Sim. Qual número multiplicado por 3 é próximo ou igual a 9? Seria quem? 3. 3 vezes 3 é igual a 9, tá? Então, o 54 tanto é divisível por 2 quanto por 3. Então, automaticamente, quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, eu posso aplicar os dois critérios que vai dar certo. Ele já é automaticamente divisível por quem? Por 6 também. Deixa eu tirar esse aqui e colocar uma vírgula para não ficar tanto erro. Pronto. 54 tanto é divisível por 2, por 3 e por 6, tá?
Aqui são, no caso, o que a tia olhou agora, mas pode ter mais critérios aqui. Vocês podem também tentar ver quais são os outros critérios que também é aplicado aqui no 54. E o por 8. O por 8, os três últimos algarismos da direita precisam formar um número divisível por 8. Por exemplo, eu tenho aqui 1016. Os meus três últimos números no final, ó. 0,16. 0,16 é divisível por 8? No caso, 16. 16 é divisível por 8? É. Qual o número que multiplicado por 8 é próximo ou igual a 16? Seria quem? 2. 2 vezes 8 é igual a 16. Então, esse número aqui, ó, ele é divisível por 8 também. Procurem os outros critérios que também esse número vai ser divisível. Verifique se ele é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. O do 7 a gente também explicou. O 8, tá? Tentem ver aí, tentem analisar, ok? Quem quiser alguma coisa mais aprofundada, e se porventura a tia Sara não falou isso na revisão aqui, verifiquem a aula, tá certo? Porque como a revisão a gente está falando um pouco por cima para poder dar tempo e não ficar uma coisa tão extensa, então pode ser que tenha algumas coisas que a gente tenha passado despercebido, mas eu estou fazendo essa revisão focada na prova. Eu estou fazendo de acordo com os conteúdos que eu cobrei na prova, ok? Então vamos lá. O de 9. Vamos ver o de 9. Para ser divisível por 9, a soma dos valores tem que resultar no número divisível por 9. Como assim, tia? Continuo sem entender. Por exemplo, eu tenho aqui 207. Quando eu somo 2 mais 0 mais 7, dá quanto? Dá 2 mais 0, 2. 2 mais 7, 9. 9 é divisível por 9? Sim, né? O que vai dar? 1. Levei 9 para cá e dá uma divisão exata. Portanto, valha-me Deus. Portanto, 207, ele é divisível por 9, tá? Também. Vamos lá pro 10. Para ser divisível por 10, olha como é legal. Para ser divisível por 10, ele precisa terminar em quem? Em um 0. Ó, 10, 1, 0. Tia, se fosse 100? 2, 0. Ah, tia, mas eu quero saber como é que eu vou descobrir se o número é divisível por 1000? Ele precisa terminar com 3, 0. De acordo com que vai aumentando os zeros aqui, ó, vai aumentando aqui também, ó. Tá vendo? Ok? Então, deixa eu ver se a gente tem alguma coisa para falar. Os números primos. Quem seriam os números primos? Os números primos, deixa eu apagar isso aqui, né? Porque senão eu vou ficar falando com outra coisa aqui. Os números primos são aqueles números que só são divisíveis por ele e por 1. Por 1 e por ele mesmo, ok? Por exemplo, o 3. O 3 eu só consigo dividir por 1 e por 3. O 7 por 1 e por 7.